É com muita gratidão à organização da casa que nos ofereceu a oportunidade de estudar e aprender sobre os livros dos Espíritos. Todo mundo pensa que gostaria de estar numa colônia como o nosso lar e esquece de observar que esse ambiente da nossa casa é em tudo semelhante. É um ambiente que tem escola, oficina de trabalho, oportunidade de aprendizagem e vários departamentos, e um deles é a nossa escola. Então nós vamos estudar hoje o livro dos Espíritos. A espiritualidade que dirige o complexo da nossa casa organizou de tal forma que o Dr. Gilson falou na primeira semana um tema que está relacionado, que é diretamente sobre o tema que nós também vamos falar e que a casa está oferecendo um curso do mesmo assunto, o curso de férias. Quem não teve oportunidade de assistir a primeira reunião do curso de férias, não perca as demais, porque é muito interessante e é o mesmo assunto do que nós vamos tratar hoje. E eu agradeço também ao pessoal do curso A Crise da Morte, que tocou no assunto, facilitando para mim a apresentação do tema de hoje. Eu gosto sempre de lembrar que o Livro dos Espíritos foi lançado. Opa! Em 1847. Isso tem um significado muito importante para quem abre o livro para estudar, porque vai encontrar palavras que aparentemente não explicam o fenômeno de modo científico. É que muitas palavras não existiam. Muitas palavras que existem hoje não existiam naquela época. E Allan Kardec teve que utilizar palavras diferentes da que utilizamos hoje. Então, o capítulo 3º trata da volta do espírito, extinta a vida corpórea, à vida espiritual. Nós vamos ver a segunda parte, que é a separação da alma e do corpo. É interessante a gente prestar atenção que a separação da alma e do corpo precisa ser analisada e vista dos dois lados, do lado material e do lado espiritual. Do lado espiritual, nós somos os seres com pelo menos 3 partes básicas: o espírito, o perispírito e o corpo. O ser pensante, que é o espírito, se liga ao perispírito e o perispírito se liga ao corpo. E nós vamos analisar
a separação do perispírito do corpo. É bom que se observe isso, porque o espírito, a gente sabe muita pouca coisa da natureza dele. Outra coisa importante para a gente saber é que a morte e a desencarnação são coisas diferentes. A morte se refere ao corpo físico, é coisa da medicina. A desencarnação é o desligamento do perispírito do corpo. De tal forma que existem os conceitos para a morte que se refere mais a um assunto médico, jurídico, e se trata da cessação da vida orgânica, num todo ou em parte. Então, se refere ao corpo carnal. E a desencarnação se refere a desligamento do perispírito dos despojos carnais. Quando ocorre o desligamento, o corpo já se transformou em despojo carnal. Então pode o espírito, por um tempo, permanecer ainda ligado aos seus despojos pelo cordão fluídico. Então, o mesmo fenômeno, morte e desencarnação, pode não ocorrer simultaneamente e, normalmente, não ocorre no mesmo período, no mesmo espaço de tempo absoluto, um e o outro. Isso porque o corpo físico, para ter vida, necessita do princípio vital. E o princípio vital anima os órgãos do corpo, anima as células, os aparelhos que nós temos no nosso corpo, os nossos órgãos. E esse princípio vital é que dá vida à matéria física, vida orgânica. E uma vez que o corpo deixa de funcionar, o princípio vital retorna à natureza. E o corpo, então, passa a ser um objeto inanimado. E outra coisa interessante para a gente saber é que não é o espírito que deixa o corpo. Não é o corpo que abandona o espírito. É quando ocorre a separação, é que o espírito está deixando um corpo que não funciona mais. O corpo é que parou de funcionar e o espírito, então, abandona um corpo que não funciona. É assim como você está num carro, o carro estraga, você deixa o carro e vai se transportar em outro carro. A separação da alma e do corpo, então, Kardec dividiu em várias perguntas, e nós vamos comentar algumas delas. Entretanto, vamos também utilizar outras obras. Dói separar o perispírito do corpo? Muita gente tem medo da morte por medo da dor. E Kardec é claro na resposta. Não. A separação da alma, do corpo, é indolor. Então, para aqueles que têm medo de sofrer, tenha essa certeza de que essa separação é indolor. Os sofrimentos que ocorrem são sofrimentos do corpo físico e não do espírito. O corpo padece doenças, enfermidades mais longas ou mais curtas, traumas,
isso ocorre a dor no corpo. Mas o espírito não sente a dor da separação do perispírito. A natureza do desprendimento dessa separação do perispírito do corpo, ela apresenta uma variedade quase que infinita. Mas ela é sempre gradual. Ela não ocorre num piscar de olhos, num instante, num milésimo de segundo. Ela é gradual. É interessante saber que gradual significa que não é instantânea e que a contagem de tempo no nosso mundo é diferente da contagem de tempo no mundo espiritual. O que às vezes parece rápido para nós, para eles parece muito mais lento. E às vezes o que parece muito lento para nós, para eles ocorre muito rápido. Depende do assunto, depende do fenômeno observado. Então, ela pode ser lenta naqueles que levaram a vida material, que estão apegados à matéria, que não quer deixar o corpo, que ama a vida física, no sentido de amar os prazeres do mundo, ela é lenta. E ela é rápida naqueles que levaram uma vida mais intelectualizada, mais moral, aqueles que dão pouco valor à vida mundana, física, e valoriza mais a vida espiritual. Ela é penosa se a pessoa vai deixar coisas às quais ela está muito ligada, muito do seu interesse. E pode ser dolorosa no caso de suicídio. E imperceptível se ocorre de forma natural, se ocorre pela doença prolongada ou pela idade prolongada. Com a idade, o perispírito, no final da experiência encarnatória, ele vai desligando lentamente do corpo físico, de tal forma que o perispírito toma contato com os espíritos que o visitam, que notificam que já chegou o tempo. Isso, naturalmente, que depende do merecimento e das qualidades mediúnicas da pessoa que está deixando o mundo. Então, é como se uma lâmpada, uma vela que vai acabando o material combustível, então vai se apagando pouco a pouco. Isso na morte natural. Como se opera a separação da alma e do corpo? Então, são rotos os laços fluídicos que retinham o espírito junto ao corpo. Aqui nós encontramos o problema da linguagem. Nós encontramos a palavra laços e a palavra fluídicos, que eu acrescentei, porque está no contexto. E nós vamos imaginar o que é que prende o espírito, o perispírito, ao corpo físico. A palavra fluídico, foi e é utilizada como sinônimo de energético e de fluido como energia. Nós sabemos que o nosso perispírito é matéria. É uma matéria de outra natureza que os nossos órgãos dos sentidos do corpo físico não percebem, mas ela é matéria. Então, a matéria do perispírito está ligada à matéria do corpo por laços.
O que seriam laços? A gente ouve a palavra laços como laços de fita, laços de uma corda, de um cordão, laços de um parafuso, de uma solda. Mas nós sabemos que no fluídico, que é mundo energético, ocorre campos, e ocorre atração, e ocorre repulsão. E como laços, nós, na prática, observamos os laços que nos prendem ao solo, que é o laço da força da gravidade. O laço que atrai o ímã, o polo norte ao polo sul, dois ímãs colocados um ao lado do outro, um frente ao outro. E Kardec nos explica que o espírito está ligado por forças de atração. Então, nós devemos entender esses laços como forças energéticas, como campo, e semelhante ao que nós conhecemos quando um ímã é colocado diante de outro ímã. Não são laços físicos, são laços energéticos. E a separação se dá instantaneamente? Haverá uma linha entre a vida e a morte? Instantaneamente. Veja bem a subpergunta. Não. Se nós já dissemos que ela é gradual, ela não é instantânea. Ela gasta um período de tempo e se solta pouco a pouco. Deus, na sua sabedoria e na sua bondade, nos permite que façamos as coisas, que os acontecimentos que nos ocorrem não sejam de forma a nos chocar e a trazer sofrimento. O perispírito está ligado ao corpo, molécula a molécula, órgão a órgão. Mas existem certas regiões em que essa ligação é mais importante e mais forte, que são os centros de forças, que nós muito conhecemos da nossa escola, do Cefac. Qual a sensação quando ocorre o desligamento? Cada uma desencarnação ocorre na sua forma particular. E elas são diferentes de acordo com a pessoa leva a vida de forma diferente. Se a pessoa pratica o mal, ela chega lá do outro lado envergonhada. Se ela pratica o bem, ela chega aliviado. Então, é como se a pessoa sentisse libertado do peso de uma matéria pesada. Uma coisa nós sabemos através do Espiritismo é que quando a pessoa desencarna, ela não vai encontrar o tribunal divino. Não existe aquilo que muita gente imagina de Deus ou sua equipe está julgando cada um dos atos da pessoa. Isso não existe. Mas existe o tribunal da consciência. E a própria consciência é que vai fazer o balanço das atividades da encarnação. E na morte por acidente, na morte acidental, a separação do perispírito é simultânea? Veja bem, simultânea, não instantânea, que nós já sabemos que não é instantânea. Ela é simultânea, porque o corpo parou de funcionar, o espírito vai ficar ligado ao corpo para fazer o quê? Se o corpo não funciona mais. Então, é diferente de instantâneo para simultâneo. A gente, para morrer, não morre em um segundo. A gente morre, gasta um tempo para que os órgãos vão paralisando em cadeia até que o cérebro seja desligado
e o eletroencefalograma dá aquela linha característica da morte. Proporciona a morte mudança inesperada? Muita gente pensa que ao morrer, ou encontra o céu, ou o inferno, ou uma outra região. Sim, a pessoa encontra um outro local, mas as mudanças internas não ocorrem. A pessoa continua sendo a mesma pessoa, os problemas continuam sendo os mesmos problemas, os conhecimentos adquiridos continuam. Então, a pessoa é como se mudasse de cidade, mas continuava ela mesma. E ela, quando morre, quando desencarna, vai fazer o quê? Naturalmente que ela vai fazer aquilo que ela gosta, porque ela continua ela mesma, com a mesma identidade. Ela não vai para o céu, ou não vai para o inferno. Ela vai continuar no mesmo meio em que ela manteve durante a vida. Então, ela procura o mesmo grupo, as mesmas atividades, continua a levar a vida da mesma forma que ela levava. Naturalmente que a vida, as atividades referentes ao corpo físico, essas não são necessárias após a morte. Bom, agora nós vamos ver a técnica, como é que se morre. Vamos aprender a morrer. Vamos aprender a morrer em uma expressão comum, mas nós vamos aprender a desencarnar, a desligar o corpo, o espírito, o perispírito do nosso corpo. E, então, isso é feito de forma magnética. E o curso da Erli, do Bellini, que a casa oferece, nos dá conhecimento suficiente para que nós possamos, como a Adelaide, o livro Obreiros da Vida Eterna, desligar o nosso perispírito do nosso corpo físico. E o desligamento ocorre através, então, de operações magnéticas. E esses cursos vão ser muito importantes se nós quisermos nós mesmos sermos autossuficientes no desligamento do nosso perispírito. O desligamento ocorre dos centros mais ligados ao corpo físico até os centros ligados ao corpo, ao espírito, de baixo para cima. Primeiro, rompe os ligamentos do abdômen, que é o órgão responsável pela alimentação física, pela nutrição do corpo físico. É a sede das manifestações fisiológicas. Então, com essa providência, o corpo começa a esticar e a esfriar. Então, é no centro gástrico que nós começamos o desligamento do perispírito. Depois do corpo do centro gástrico, nós vamos atuar no centro emocional, no tórax, na manifestação dos desejos e dos sentimentos. A operação magnética, mais uma vez falando, nesse centro, conduz à desregularidade dos batimentos cardíacos e das funções do coração. A pessoa tem uma sensação de angústia por falta de oxigenação, melancolia. Isso é no corpo, no instinto de conservação, não é no espírito. O pulso fica fraco e a pessoa, então, vai se preparando para um desligamento. Em terceiro lugar, aparece a operação no cérebro, no centro mental. É a sede do comando do corpo físico. Isso ocorre, então, no centro frontal, no assoalho do quarto ventrículo e na região do bulbo e da protuberância. Nós temos
como resultado o efeito imediato na respiração, no sistema vasomotor, conduzindo ao estado de coma. Então, no centro frontal. Esse centro passa pelo tálamo e ordena a visão, a audição, o tato, essas sensações. É interessante saber que o centro, o chakra, ele não ocupa, não atinge um ponto, mas uma região. E essa é a região atingida, afetada por esse desligamento. Aqui nós temos no nosso corpo o comando aqui no diencéfalo, na parte central do cérebro, por onde passa o que vem do consciente, do córtex cerebral, e o que vem da medula do corpo físico. Passa tudo e as coisas são comandadas aqui no diencéfalo, que é onde tem a pineal e tem a hipófise. Então, nessa região toda, aqui, a ponte, o mesencéfalo já foi desligado porque o corpo já parou de funcionar. O pensamento ainda está funcionando, então vai desligar agora a região do pensamento, o chakra, o centro de força central, frontal. Esse laço também, bom, vamos apressar um pouquinho. Depois, por final, o centro coronário é desativado, o laço que liga lá no centro coronário, que é o centro que liga o espírito ao corpo. E aí, então, fica concluído o desligamento. Nós temos nessa região do diencéfalo, essa região onde fica a pineal, que pega todo esse córtex nessa região superior e pega o sistema, o quarto ventrículo, que é por onde sai o cordão fluídico dessa região que contém a pineal, que é o ponto onde o espírito é ligado ao corpo físico. Então, está aí a representação. Chegando, então, à conclusão sobre o assunto estudado, nós vimos que, assim como para nascer nós temos o obstetra, para morrer existe a equipe espiritual do outro lado, nos auxiliando. Não tenhamos medo, não tenhamos angústia sobre isso, mas tenhamos a certeza de que nós haveremos de colher os frutos das nossas próprias obras. E para reflexão, a travessia da morte é a hora solene em que nós fazemos o balanço de tudo o que nós fizemos durante a vida. Encontraremos aqueles que vão nos bendizer ou nos reprovar e vamos receber os frutos da própria obra. Então, façamos da existência uma lavoura de bondade. Essa é para nossa reflexão. O que nós vamos fazer da vida se nós vamos encontrar no final dela a morte? Então, trabalho, auxílio e compreensão em favor dos que nos rodeiam. Seguindo, então, as lições do Mestre Jesus, nós haveremos de ter uma boa vida e haveremos de ter uma boa desencarnação.